Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem de ouvir falar. Alguns são de perto, eu tô de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como é sua, o dom da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só me chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero em ti, verdade, não sou teu pai. É só me chamar. Não sobre realidade. Eu quero em ti, verdade. Sou aquele que te viu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecendo com riqueza no ar, o que me fiz que não vai avançar. Essa luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Quem se precisa não preciso de formalidade. Intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Está contigo a cada dia. Felicidade. De ver comigo, não quero algo de melhor. E a intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, porque eu sou o que eu quero. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade.
Olá, sejam bem-vindos. Olá! Oi, Francilene, que bom ver você por aqui. Que bom. Bom, sejam bem-vindos. Hoje o tema dessa live vai ser por que eu preciso de terapia, né? Não sei você, mas eu já passei por episódios muito difíceis na minha vida, em que aquele preconceito que eu tinha sobre psiquiatra, psicólogo, né? Os trabalhadores da saúde mental tinham uma ideia de que, não, eu não sou louca e não preciso desse tipo de médico, não preciso desse tipo de ajuda, não preciso desse tipo de tratamento, né? Porque na minha concepção, gente doida, gente louca, que estava rasgando dinheiro, que precisava desse tipo de ajuda, né? Então, infelizmente, passei por 2 episódios de depressão muito forte e foi assim, muito difícil, mas ainda assim não foi o suficiente para que eu vencesse aquele preconceito que eu tinha, aquele estigma que eu tinha de que eu tinha que passar por tudo sozinha, que eu tinha que ser forte, que eu não era, né, uma pessoa com problemas mentais para poder buscar ajuda. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a realidade em que nós estamos vivendo, né? E por que que a gente tem esses pensamentos, por que que a gente tem esses bloqueios, né? E vamos trazer histórias reais, histórias pessoais, para poder convencer você de que tá tudo bem, você é um ser humano, assim como eu, que também, né, assim como você precisa de um dentista, você também precisa de um apoio profissional para você cuidar da sua saúde mental. E hoje vou ter aqui comigo nessa live a nossa colega psicanalista Vanessa Vasconcelos, né? Ela também é Olá! psicanalista clínica. Vanessa, eu não estou conseguindo te ver. Ué, eu tô te vendo e tô te ouvindo. Aí, tá preto a tela? Não aparece somente eu na tela. Oi, Jéssica, que bom Mas te eu ver tô por te aqui. vendo. Então Eu tá acho que bom, o então pessoal tá vamos vendo nós começar. duas também. A Jéssica já tem Ó, experiência no fazer isso mesmo. Jéssica, tá tudo é... bem? Vamos ver as duas, né? Obrigada Olá, pelo apoio. pessoal. Que bom estar aqui, né? Podendo compartilhar um pouquinho, né? Por que eu preciso de terapia, né? Quando a gente fez o curso, acredito que o primeiro a se curar é a gente, né? Acredito que com você foi assim, comigo foi assim, e com outras que eu conheço também, né? A primeira a se beneficiar, né? De toda a jornada do curso é a gente mesmo, né? E aí a gente vai descobrir, nossa, podia ter feito antes. Eu acredito que a terapia já deveria ser ter na escola já, né? Porque para acompanhar, porque para regular o sentimento, as emoções, as reações, né? Porque todo mundo está preparado para ação, né? De ser uma pessoa boa, de fazer. Mas aí as reações? Quando o outro te faz alguma coisa que você não sabe o que você vai fazer, ninguém te prepara para como você vai reagir. Então eu acredito que a terapia já era para ser inclusa dentro de um período de aula já, né? Assim como a terapia, como outras modalidades, né, organização financeira, porque hoje o ser humano estaria mais adaptado, mais grande emocionalmente, financeiramente, para a vida, né? Mas não é uma estrutura desde pequeno na escola para que a gente chegue a um adulto saudável e organizado. O que você acha? Exatamente. Exatamente, Vanessa. Oi, Roseli, obrigada por estar aqui. Oi, Vanessa, saudade de você. Exatamente, Vanessa. Ah, já para começar a nossa live aí no ritmo, né, de por que essa tamanha importância, né? Agora mesmo estou fazendo uma especialização que se chama Primeiros Auxílios Psicológicos, né? Estou fazendo na Universidade de Barcelona. E do que se trata essa parte, né? Depois de um evento traumático, né, seja um abuso, seja uma catástrofe, ou seja um luto, né?
Durante as 72 horas após o evento traumático, elas são extremamente relevantes e elas podem repercutir a largo tempo se elas não forem bem manuseadas essas primeiras 72 horas. Então, consiste em a gente prestar um primeiro auxílio psicológico adequado às circunstâncias, adequado à faixa etária, né, para que os danos, as consequências desse evento traumático sejam o mínimo possível. Né? Então, todos nós estamos vulneráveis a eventos traumáticos. Né? A gente não tem como prever, a gente não tem como controlar as coisas que acontecem ao nosso redor. Né? Mas quando a gente, já é provado cientificamente, quando a gente recebe o apoio, né, a modulação, alguém que nos ajude a modular essas emoções, esse trauma ele será muito menor, ele será melhor administrado e ele terá menos consequências ao largo da vida. Né? Existem várias pesquisas que provam que as pessoas que receberam esse tipo de apoio após o evento traumático, elas conseguiram se libertar desse trauma e seguir a vida delas normalmente. Óbvio, se recordando de tudo o que aconteceu, né? Porém, aquilo não era mais um fator de influência para as decisões no futuro da vida dessa pessoa, né? Nossa, que interessante, né? E é o contrário, as pessoas ficam olhando, tipo, um luto, né? De uma mãe, de um pai, com um adolescente e uma criança. Aí a pessoa fica olhando aquele adolescente para ver se ele vai ter alguma reação, para ver se aquela pessoa vai precisar de um acompanhamento, né? Mas não sabe se ela está chorando demais ou se ela está calada demais, se já está registrando, já está guardando aquelas emoções, de que modo, né? Exatamente, né? E é esse o nosso trabalho, né? A psicanálise, ela consiste em trabalhar o nosso inconsciente, né? Por quê? Porque a gente já sabe que o nosso poder de decisão hoje, na minha vida adulta, ele reflete muito mais o que eu tenho guardado no meu inconsciente do que a minha consciência hoje sobre determinado assunto. Então, as minhas decisões, elas são impactadas pelo que eu tenho guardado no meu inconsciente. Então, a psicanálise, ela vem justamente para trazer luz, né, a toda essa escuridão do inconsciente, porque o que a gente tende a fazer no momento de trauma, né, no momento de abandono, de rejeição, de abuso, de violência, de constrangimento, a gente tenta, de alguma forma, sobreviver a isso. Né? Então, muitas vezes, o trauma é tão grande que, para a gente poder sobreviver, baixa tudo para o nosso inconsciente, como se colocasse tudo debaixo do tapete para fingir que está tudo bem, né? Para poder sobreviver. Tudo aquilo que a nossa mente entende como uma ameaça para a nossa vida, ela tenta, de alguma forma, nos proteger disso, né? Aí vem os nossos vários mecanismos de defesa. Né? Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência pessoal, né? Que foi, na minha opinião, a mais relevante, que mais me impactou mesmo, porque eu tinha um relacionamento, né, tava noiva, 4 anos de relacionamento, e aí esse relacionamento acabou, né? Só que o fim desse relacionamento não foi construído por mim, na minha mente eu ia me casar, né? Mas aí quando eu fui abandonada, e aí para mim faz total sentido, porque eu tive um pai ausente na minha infância, né? Então a gente leva os traumas para a nossa vida adulta. Vai se encaixando, né? Exatamente. Então, quando aquele rapaz me deixou, eu me senti outra vez abandonada. E aí eu deprimi. E eu me lembro, assim, que eu tinha, assim, dores horríveis. Eu chorava compulsivamente, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. E eu sentia uma dor no peito, física, assim, que eu me encolhia toda de tanto que doía. Doía no meu peito, bem aqui. Doía muito. E assim, chegou num ponto que eu falei assim, ou eu busco um médico, ou, né, assim, essa perda que eu acabei de sofrer, porque foi uma perda, né, uma dor de luto, porque aquela pessoa que eu amava, que eu desejava, né, tinha saído da minha vida, né, foi arrancada da minha vida. Então eu lembro, e com muito, muito esforço, sim, porque estava me doendo fisicamente, eu falei assim, eu vou procurar um psiquiatra, porque isso já está passando dos limites. Mas eu lembro, assim, que eu tinha carro, eu dirigia, só que eu não conseguia entrar no carro para ir até o médico.
Eu lembro que naquele dia eu pedi um táxi, porque eu falei assim, se eu for de carro, sabe o que aconteceu? No meio do caminho eu vou dar a volta e voltar. Né? De tudo que era a minha resistência em buscar ajuda. Você entende que eu tava assim, no meu último limite, eu tava na minha dor física, minha alma tava assim, dilacerada, entende? E mesmo assim, eu lembro que eu falei pra mim mesma, eu vou de táxi, porque senão eu vou dar a volta no caminho e não vou chegar lá no médico. E Mas, mesmo Kézia, assim, deixa eu te perguntar. deixa eu falar. O que você sentia? Você pensava que as pessoas iam saber, ou se você estava louca? Você pensava no que você era contra o médico, ou você pensava que o que os outros vão falar, o que os outros vão saber que eu estou procurando um psiquiatra? Não, Vanessa, eu nem me preocupava com o que os outros iam pensar. Eu realmente achava que aquela dor da perda de um relacionamento que estava sentindo não era motivos, entende? Não era um motivo grave, né? Porque assim, relacionamento se acaba, gente, né? Terminar um, começa. Era assim, não era um motivo grave, entende? Eu mesma não reconhecia que aquilo era grave. Eu mesma não entendia que aquilo era sim necessário chamar um profissional para que me ensinasse a manusear aquela dor, entende? Então, assim, era muita ignorância, mas era muita ignorância mesmo, entende? Então, assim, eu cheguei no ápice da minha dor para poder, talvez, pedir ajuda, e aí eu escolhi um psiquiatra, terapeuta na minha cabeça, não passou. Tá? Vou ser bem sincera, terapeuta, psicanalista, psicólogo, não passou para mim, não era uma possibilidade, o tamanho da minha ignorância. E aí cheguei lá no médico, o médico prescreveu o remédio, voltei para casa, você acha que eu comprei o remédio? Não sou doida. Não, tá doendo, tô passando mal, mas imagina eu tomar remédio por causa que, né, terminei um relacionamento, tô aqui, acabada, né, esmigalhada. Olha o tamanho da minha ignorância. E eu falo para você, foram 2 anos. 2 anos, assim, que eu não conseguia olhar para outra pessoa, que ninguém me interessava, sabe? Triste, amorrinada. Aí eu sublimei, né? Eu peguei toda essa frustração e mergulhei de cabeça no trabalho. Olha só. E quantas vezes a gente se afunda no trabalho, se entrega no trabalho, às vezes nem precisa que você faça hora extra, mas você quer fazer, né? Porque você não quer ou parar nem um minuto para olhar para dentro de si, né? Essa semana mesmo eu comecei a ler um livro, que foi até uma colega que indicou, Enigmas da Alma, da doutora Irma Cunha, e logo no prefácio do livro estava falando assim, você que se afunda em trabalho, que mete um monte de compromisso dentro da sua vida, o que é que você não quer parar para ver? Olha que interessante. Muito de alguma coisa é um vazio que se esconde, né? Você quer esconder aquele vazio que tem em alguma área e você preenche outras áreas para não ver aquilo, né? Mas a sua dor do seu relacionamento, claro, que toda perca, toda dor, hoje na psicanálise a gente sabe que é um luto. Até você ter que cortar um cabelo, ter que tirar o cabelo, ter que fazer um tratamento, né? Pequenas coisas é luto. Você ter que, né, se desfazer de alguma coisa, uma mudança de um lugar para outro, tudo é um luto porque você está perdendo. Não é só a morte que é um luto, você está perdendo algo, então é um luto, né? Mas a sua dor foi intensificada por causa do relacionamento que você não tinha com o seu pai, né? Exatamente, assim, a criança, ela faz uma interpretação do que acontece, por mais que hoje eu seja adulta, né, e aí repassando a história da minha vida, com meu pai, com a minha mãe, né, com os meus irmãos, juntando com aquilo que eu me recordo, né, hoje eu tenho consciência de como foi que as coisas aconteceram, porém, quando os meus pais se separaram, que eu era muito pequenininha, antes dos meus 3 anos de idade, eu fiz uma leitura disso. Qual foi a leitura que aquela Késia, com 3 anos de idade, fez quando percebeu que naquele ambiente familiar já não existia mais o pai? Entende?
Foi um abandono. Para aquela criança de 3 anos foi um abandono. Eu tinha, né? E cadê? Agora eu não tenho mais. Então, e também a circunstância familiar, né? E veja bem, a terapia é para isso, é para que eu consiga ver a minha história, entender por que eu carrego este trauma do abandono. Não é que vai deixar de existir, mas já não vai tomar o comando da minha vida. Né? Hoje, quando eu passo por uma perda, eu já consigo identificar, calma, Kézia, isso não é um abandono. Hoje você é uma mulher adulta, madura, de 39 anos, não é um abandono, certo? Então, é a maneira como eu interpreto o que aconteceu comigo e a maneira como eu domino a minha vida hoje, já não mais sendo guiada e direcionada pelas minhas dores de infância, pelos meus traumas de infância. Então, quando a gente fala assim, por que eu preciso de terapia? Para você não ser dominado, para a sua vida não ser guiada pelos traumas que aconteceram com você. E eu falo por experiência própria, quantos anos da minha vida, quem guiou as minhas decisões foram meus traumas. Quantas vezes eu me meti em relacionamentos abusivos, né? Por causa de eu não entender que eu era uma dependente emocional, entende? Você atrai, a gente atrai, né? Eu também. Pela rejeição da mãe. Aí, em todo lugar que eu via uma pessoa me tratava bem, aí eu, nossa, eu subliminava o amor que eu não tinha da minha mãe na infância, eu fui rejeitada, abandonada, e aí eu queria aquela pessoa como minha mãe, aí eu tratava bem, me doava tanto, mas aí eu entregava tanto que a outra pessoa não entregava tanto. E também ela se sentia sufocada, hoje eu entendo, né? Então, opa, né, eu gosto de você, você é ótima, mas... E aí eu me sentia rejeitada novamente. E aí a gente fala assim, eu tenho o dedo podre, né? Por que as coisas ruins, né? Tipo, né, os homens que não... Por que essas coisas ruins, né, que entram na minha vida? Né? Várias vezes eu me perguntei, por que eu não tive a sorte, meu Deus, né, de conhecer uma pessoa e viver com ela até os meus 90 anos, até que a morte nos separe? E tudo isso hoje faz sentido, né? E hoje eu consigo entender qual é a minha fragilidade, eu consigo entender onde estão as minhas fraquezas, onde estão os meus traumas, né? E não deixar mais que isso domine as minhas decisões, né? Porque o dependente emocional, se ele não se enxerga, se ele não reconhece qual é o seu comportamento que está gerando essa dependência, o seu padrão mental, por que eu penso assim, por que eu me comporto assim? Porque quando você, igual eu falei, quando a gente coloca luz na escuridão, aquilo já não te domina mais. Quem domina essa situação passa a ser você que está enxergando qual é a sua conduta errada. Então, quando eu comecei a estudar psicanálise, foi realmente a minha alma gritando. E eu falava, Senhor, eu preciso entender, porque eu já reconheci que o problema está em mim, né? Porque até então a culpa era do universo, a culpa era do outro, né? Eu que escolhi a pessoa, mas a culpa é do outro, a culpa é do universo, a culpa é do meu pai, da minha mãe, que não me ensinaram, né? A culpa é de todo mundo, mas também não era minha. Então, eu cheguei ao momento e falei assim, a culpa é minha. Eu preciso enxergar onde está o meu problema, né? E foi aí onde a psicanálise entrou na minha vida e trouxe luz para todas as trevas que tinham aqui dentro de mim, que eram os meus traumas comandando a minha vida e tomando as minhas decisões, né? E graças a Deus por isso, que hoje eu consigo ver e reconhecer que eu era uma dependente emocional por causa do abandono paterno na minha infância, né? Apesar de, aos 10 anos de idade, meus pais terem retomado a relação e nós voltamos outra vez a viver em família, o meu pai, ele tem uma personalidade introvertida. Então, apesar de ter meu pai fisicamente dentro de casa, não existia, não foi construída uma relação de pai e filha, entende? Nem comigo, nem com os meus irmãos, né? E hoje eu entendo que existem, sim, também as pessoas que, apesar de ter a figura paterna dentro de casa toda a vida, se essa relação não foi construída, também é uma pessoa com dependência emocional por causa da figura paterna que faltou, né? Não basta, às vezes, eu fui criada com pai e mãe, mas é o afeto, né? Ali se fez a função de pai, né? E tem uns pais que, como eles não receberam, eles não conseguem dar.
E aí eles eu boto comida, não falta nada, então tá alimentado, já tá bom. E não fazem todas as funções que a paternidade, que uma família tem que fazer, né? Até porque não receberam, então é complicado. Então, por isso que a psicanálise vem nos ajudar, entendeu? A entender. E também para os teus irmãos sentir de um jeito, você sentiu de outro, porque cada um sente e percebe de uma maneira, né? Exatamente, Vanessa. Olha que interessante, né? Eu sempre cresci com a sensação de que os meus irmãos eram mais amados, né? Eu sou a única menina, eu sou a terceira, né, dos filhos, mas eu sou a única menina. Então, eu sempre tive dentro de mim, não sei apontar exatamente em qual conduta dos meus pais eu sentia essa discriminação, mas dentro de mim eu sempre achava que os meus irmãos eram mais amados ou mais importantes, né? Essa era a percepção da Kézia criança, né? Então, olha só como que a nossa mente ela é dominada pelos nossos traumas, né? Desde sempre eu sempre me interessei por coisas que, numa regra geral, seria coisas de homem, né? Então, por exemplo, eu sei trocar um chuveiro, né? Eu sei instalar uma lâmpada, eu tenho carta de conduzir caminhão. Então, assim, para você ver, coisas que não são habituais de mulher, né? Mas hoje eu sei que essa necessidade de receber esse amor, que na minha cabeça eu não era amada, entende? Dominou e criou as minhas decisões. Sim, porque fazer mais coisas igual aos meninos para que teu pai te veja, para que você estou aqui também, eu sei fazer também, para chamar atenção, né, de se sentir amado. Exatamente. Olha outro exemplo, gente. Um caso de uma paciente. Ela chegou para mim e falou assim, eu tenho, né, tantos anos, sou viúva, não tenho filhos. E aí, falei, tá bom, vou esperar para as próximas sessões para ver se ela naturalmente fala o porquê de não ser mãe. E aí chegou esse momento, né? E quando ela falou assim, não, eu sempre, desde novinha, 15, 16 anos, eu sempre falava que eu não ia ser mãe, eu não ia ter filhos. Porque eu não queria, olha aí, os nossos traumas decidindo a nossa vida. Porque eu não queria que os meus filhos passassem pelo que eu passei. Olha que uma decisão, ela tomada baseada num trauma, influenciou a vida dessa mulher por anos, porque agora ela já está numa idade em que ela, ainda que queira, ela já não pode mais ter filhos, entende? Então, assim, uma decisão que levou consequências para o resto da vida e uma decisão que foi baseada em um trauma. Entende? Olha só a importância de você se conhecer, de você trabalhar os seus traumas, para que você não guie as principais decisões da sua vida baseado na dor. E que bom que ela conseguiu enxergar, né, o porquê que ela não conseguiu ter filho, né? Porque na hora da raiva, na hora da dor, ela falou e ela mentalizou e aquilo guardou, né? E tá, é a mesma coisa que eu falo assim, eu não estou achando tal coisa. Aí eu aprendi, não, eu vou achar. Que aí o cérebro continua trabalhando para você e você acha daqui a pouco. Né? Ou você lembra, não lembro. Quando você fala não lembro, o cérebro não vai procurar. Agora, pessoal, daqui a pouco eu lembro. Aí ele continua trabalhando. É uma coisa que ela falou, né? Não quero. Então teu cérebro, teu corpo entende que não, né? Então não produz para gerar. Porque ela decidiu lá naquele momento que não ia gerar. Exatamente. E isso daí, veja bem, foi uma decisão que ela tomou, uma decisão que ela manteve, né, esse posicionamento durante toda a vida. Mas quando que a ficha caiu, que essa decisão foi tomada baseada no trauma que ela viveu, quando ela foi para o set terapêutico. E outra coisa interessante de falar é que para você acessar, né, o seu inconsciente, os seus traumas, que é um lugar de dor, então não é fácil, não é confortável, muitas vezes você vai fugir dessa situação, certo? Mas é bom você saber
que o set terapêutico é um lugar seguro, é um lugar confidencial, que ali você vai poder expor, entende? Sem julgamento, ninguém vai te julgar, ninguém vai te apontar o dedo, né? Ninguém vai avaliar se você estava certo, se estava errado. É um lugar onde você pode contar os seus maiores medos, os seus maiores segredos, né? A gente não tem essa liberdade de fazer isso com o nosso pai e com a nossa mãe. Por quê? Porque eu não quero que os meus pais sofram, né? Então, mas eu sou a melhor amiga da minha mãe, eu sou a melhor amiga do meu pai, eu conto tudo para eles. Veja bem, você ama essas pessoas, então você não vai querer magoá-las, não vai querer falar para elas da sua dor, porque elas vão sofrer por você, entende? Então, você não vai trilhar esse caminho, não vai trilhar esse caminho, né? Sim. Ou eles sofrerem, ou o julgamento, né? Nossa, eu fiz uma coisa tão horrível que se eu contar, eles vão deixar de me amar, vão me olhar de que maneira, né? Então, a terapia é para isso, né? Não é uma amizade, é alguém que vai te ouvir, que vai te entender, né? Sem te julgar e trazer uma percepção, o porquê que te levou a fazer aquilo e como que você pode retomar a sua vida, né? Da melhor maneira possível, porque nada está perdido, né? Exatamente, Vanessa, exatamente, né? Então a gente volta aí nessa questão. Por que eu preciso de terapia? Porque você estará em um local seguro e sigiloso, sem julgamento, onde você poderá falar sobre as suas dores, ressignificar essas dores, encontrar padrões de pensamento. Acabei de dar um exemplo aqui para vocês, né? Essa senhora que na juventude decidiu não ser mãe para que os filhos não vivessem o que ela sofreu, né? É um padrão de pensamento que ela levou para a vida toda, baseado no trauma que ela viveu, né? Olha o trauma dominando as decisões da vida de uma pessoa e trazendo consequências para o resto da vida, né? É bem complicado. Com a minha filha aconteceu isso também. Ela esqueceu do pai, né? Agora, há pouco tempo eu escrevi um livro, né? Fui coautora do livro, onde no meu capítulo eu escrevi sobre o relacionamento abusivo, né? Eu sofri com o meu primeiro casamento, que eu tive que fugir de um estado para outro. Hoje eu moro aqui em Cabo Frio, mas eu sou gaúcha de Porto Alegre e tive que fugir para cá para não ser vítima do feminicídio. Então, nessa confusão toda, minha filha era minha amiga. E aí ela via tudo, né? Ela era pequena, tinha 7, 8 anos, via tudo. E aí, quando ela chegou aqui, demorou uns meses, quando ela chegou no outro lugar, e ela se sentiu segura, ela esqueceu total, não tem lembrança nenhuma do pai, nenhuma. Isso que ela viveu 8 anos com ele, e mesmo assim, ela não lembra, porque o inconsciente dela, para ela não sofrer mais, se sentiu num ambiente seguro, apagou todas as memórias. Já falei para ela que ela tem que fazer terapia para relembrar, né, que não foi só momentos ruins, foi momentos bons, que é importante, né, que a paternidade. É verdade, sim. A gente tem uma tendência muito mais fácil de recordar a dor, né, do que a gente recordar dos momentos bons, né? Uhum. Existem diferentes tipos de trauma e alguns deles, né, como eu falei no começo da live, por uma questão de sobrevivência, né, a nossa mente oculta essas informações porque ela identifica que aquilo ali é uma ameaça à vida, né, aquela experiência foi uma ameaça à vida, então esconde aquelas informações. E tem pessoas que vão se lembrar do que aconteceu e vão sublimar, como por exemplo o exemplo que eu dei de quando eu terminei um relacionamento, né? E aí eu canalizei toda aquela frustração, aquele trauma, aquela dor para o ambiente de trabalho. Então, dia e noite trabalhando, toda a energia ali no trabalho para que eu não parasse para olhar a minha vida, não sentir aquela dor, né? Então, são maneiras que a nossa mente desenvolve para que a gente possa sobreviver, mas nem sempre é uma maneira apropriada e adequada. Então, a terapia ela vai te ajudar a entender, a aceitar
Outra coisa que a gente leva para nossa vida, né, Vanessa? A culpa, né? Tem pessoas que eu, por exemplo, a minha vida inteira, né, eu não podia errar. Então eu era o meu próprio carrasco, né? Com a chibata, né? Eu mesma me castigava, me cobrava, me punia, né? Pelos meus falhos, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Então, a culpa é outra coisa, né? Eu costumo dizer assim, a culpa, ela te coloca em uma posição que não permite que você se desenvolva. A culpa, ela faz você ficar aprisionado mentalmente, deixa você ali naquela dor, sofrendo. Então, assim, é como se revivesse aquela dor, revivesse aquela dor, revivesse aquela dor, revivesse aquela dor, como um próprio castigo, né? Tipo assim, eu me castigando, né? Então, a culpa, ela te leva a um caminho de depressão, né? Então, eu sofri muito com a depressão porque eu me culpava demais. Eu me culpava por tudo, né? Então, assim, eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa amiga, né? Apesar de eu ter números bons no meu ambiente de trabalho, né, ali com resultados em números, mas eu não me sentia merecedora daquilo, né? Porque, afinal de contas, quem eu era? Eu era uma fracassada, né? Eu só errava, eu só falhava, eu só fazia o que não devia. Por quê? Porque a culpa me aprisionava mentalmente. Então, sempre quando eu tenho um paciente que está nessa posição de culpa, eu pego um pedacinho de papel assim, ó, falo, olha a sua culpa aqui. Olha, sabe por quê? Joga fogo. Porque a culpa não vai permitir que você evolua. A culpa não vai permitir que você enxergue o ato que você praticou errado. A culpa não te deixa entrar em arrependimento. A culpa depois não te deixa você mudar de comportamento, né? Então você fica preso aqui nesse primeiro estágio, né? Então se você tira a culpa, você consegue se arrepender, você identifica. Eu falhei aqui. Quando você se arrepende, me arrependi, não quero ser assim, não é essa pessoa que eu desejo ser, isso daqui tá errado, isso daqui gerou prejuízo para outros e para mim, não é essa pessoa que eu quero ser. Então aí sim você consegue ter mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Então culpa não serve para nada, tá? Se liberte dessa prisão mental da culpa. E isso você vai aprender aonde? No set terapêutico, né? Lá, quando você estiver contando das suas dores, quando você entrar nessa posição de culpa, a sua terapeuta vai falar, vamos parar um pouquinho. Peraí. Vamos olhar essa história de outro ângulo. Aí eu chamo a minha paciente e eu falo para ela assim, olha, vamos fazer de conta que essa história que você acaba de me contar, que é sua, não é sua, é de outra pessoa. Certo? Eu tiro você desse cenário da culpa, certo? E aí a gente vai analisar friamente o que foi que aconteceu. Aí ela consegue identificar, eu falhei aqui. Falei, você faria de novo? Não, eu faria de novo. Falei, então tá bom. Então agora a gente vai trabalhar esse arrependimento, essa mudança de comportamento e trilhar um novo caminho para você não errar outra vez aí. Sim, porque senão se repete. E quando não se repete, a pessoa não consegue se ver num novo cenário e se permitir ser feliz. Eu me lembro que eu estava num lugar legal com a minha família, num passeio de barco, e eu ali triste, e não consegui me permitir sorrir, ser feliz, ser leve, porque a culpa, né, eu carregava comigo. E aí você está num ambiente muito bacana, um ambiente alegre, e você está sempre se escondendo com depressão profunda, né? E que você só levanta mesmo porque tem que fazer as obrigações, mas a vontade é estar na cama, porque a culpa te leva a isso e não te permite ser uma pessoa leve, viver a sua essência, né? Viver aquele momento. Hoje eu crio os momentos, né? E eu aproveito o máximo. É um sol, um pôr do sol, e eu, nossa, é bela, é lindo, tiro foto, faço todo mundo vibrar naquela energia boa, celebrar, né? Porque a vida você tem que celebrar todos os dias, né? Mas quando você está na culpa, você não consegue. Não.
A vida fica branco e preto, né? O sentimento de incapacidade, de incompetência, né? A autoestima vai lá embaixo, fica uma pessoa rancorosa, uma pessoa irritada, né? Porque ela tem um amargor. Eu me reconheço e eu volto na minha história e eu penso assim, gente, eu era uma mulher amargada. Eu também. Então, quando eu encontrei a psicanálise, eu falei para mim mesma, eu falei, meu Deus, eu poderia estar bem como eu estou hoje, eu poderia ter aprendido essas habilidades de manusear as minhas próprias emoções muito tempo atrás, entende? Uhum. Por isso que quando a gente aprende a analisar as pessoas, não sei se acontece com você, quando você aprende a analisar as pessoas, às vezes eu fico, meu Deus, eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Que ela tá no caminho errado, né? Então, todas as pessoas que eu encontro no meu caminho, eu tento uma brechinha para dizer assim, olha, né, não se culpe, não seja tão dura com você mesma, entenda a sua humanidade, vamos conversar mais? Né? A psicanálise despertou em mim uma generosidade, uma empatia, porque eu consigo reconhecer nas pessoas a dor que elas estão vivendo, porque eu já experimentei essa dor. Eu já experimentei a dor de ser abandonada, de ser rejeitada, de não se sentir amada, né? Quando eu contei para vocês no meio da live que eu fui abandonada no meu relacionamento, né, do meu noivo, e pouco tempo depois, assim, acho que um ano depois, né, ele me ligou no meu trabalho, falou, tá tudo bem? Eu falei assim, tá tudo bem. E no meio da conversa eu falei para ele assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, lembra que eu fiquei 2 anos para me recuperar dessa depressão, né? Então, eu falei para ele assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele, o quê? Eu falei assim, se você estava tão desesperado para casar, porque, gente, ele me deixou e 6 meses depois eu estava casando com outro no civil, né? Vestido de noivo e tudo mais. Então, eu perguntei para ele assim, se você queria tanto se casar, por que você não casou comigo? Gente, é verdade. Olha a minha mentalidade. Olha o meu desespero. Olha o meu trauma gritando dentro de mim. Fui abandonada e eu quero saber por que me abandonou. O que tem de errado comigo? Entende? Sim. Hoje eu falo isso, vão ter um pouco de constrangimento, mas eu sei que eu não fui a única. Porque hoje eu vejo mulheres com essa mesma fala ou parecida. Essa mesma frase, essa mesma dor, essa mesma situação. O que é que tem de errado comigo? Todo mundo casa, menos eu, né? O rapaz ficou 4 anos me enrolando, né? Ali de molho. E aí, 6 meses depois, ele casa com outra. Tem alguma coisa errada comigo, entende? Eu comecei a achar, tem algum problema errado comigo. Sou feia, ou não sei agradar um companheiro, né? Eu achava que o problema era meu, né? Então, assim, e como que eu me sentia? Cada vez menor, cada vez mais pequena, cada vez mais insignificante, né? E aí tem uma outra consequência, né? Porque esse termo de relacionamento dessa maneira me gerou um trauma. O trauma de ser abandonada outra vez, né? Então, gerou ainda um reforço dessa dependência, né? Aí como que a gente vai para o próximo relacionamento? Entregando o máximo, porque na minha cabeça, no anterior, eu não entreguei o máximo, por isso que ele me trocou por outra. Olha só, a coisa doentia que vai ficando, né? Aí no próximo a gente entrega a alma, achando que vai manter o relacionamento. Mas na verdade, gente, o que acontece? A pessoa dependente emocional, ela é um imã. Com quem que ela vai se conectar? Vanessa, com quem que o dependente emocional vai se conectar nesse mundo? Vai se conectar com uma pessoa saudável? Com um homem equilibrado, com a mente equilibrada? O que você acha? Não, com certeza não, né? E ainda um relacionamento abusivo, né? Ou até mesmo narcisista, né? Você consegue atrair. Exato. E no momento que você entrega tudo, mas aí você também quer tudo. Aí você se doa tanto e o outro não vai se doar. Porque ninguém tem que entrar se doando todo. Você tem que cuidar de você, né? Tem que ser equilibrado. Então, foi aí que mais uma vez eu quebro a cara. E volto a reforçar, gente, se você recebe instrução
né? Se você recebe ajuda, se você consegue entender por que você tem essa necessidade de ter alguém na sua vida, por que você tem a necessidade de que a pessoa seja o centro do universo na sua vida, né? Porque o dependente emocional é isso, ele precisa de alguém para colocar como muito importante na vida dele, né? Então, quando você entende que você é assim, você já corrige a sua conduta. Onde que você aprende isso? No set terapêutico, porque você vai parar para olhar dentro de você, você vai reconhecer as suas falhas, onde que dói, você vai ressignificar esses traumas e você vai começar a corrigir as suas condutas. Você não vai mais cair no conto do vigário, entende? Então, claro, o dependente emocional, ele é um imã para isso que você acabou de falar, para os narcisistas, para os psicopatas, né? Então, cuidado com a sua dependência emocional. Cuidado, cuidado. Porque o narcisista, o psicopata, eles se sentem maiores, né? A sensação de grandeza, a ideia de que ele precisa ser adorado, visto, valorizado, reconhecido. Tudo aquilo que o dependente emocional adora dar. Porque o dependente emocional adora servir, adora bajular, adora oferecer o máximo que tem, né? O que o narcisista adora receber. Então, se você está vivendo uma dependência emocional, cuidado com quem você vai se relacionar. E isso não é só um relacionamento amoroso. Isso pode ser um relacionamento com trabalho, isso pode ser com família, isso pode ser com amigos, né? Então, tem que tomar cuidado e tratar a sua dependência emocional, né? E a gente já sabe que a dependência emocional, ela tem origem, né? Lá na nossa infância. Quando faltou essa estrutura, né? Quando por algum momento essa criança, esse adolescente não se sentiu visto, valorizado e amado, normalmente, muito provavelmente, na vida adulta vai gerar essa dependência. Sim. Isso é certo, né? Como 2 mais 2 é 4. Então, a terapia te encurta isso, né? Não faz você ficar sofrendo tanto tempo, né? Ah, porque elas são terapeutas, querem que a gente faça terapia. Não, a gente está contando nossas histórias, né? Do que a gente viveu e o que a gente já atendeu alguns clientes, alguns pacientes. Então, hoje em dia, eu vejo as mulheres falando, fazer terapia, prefiro gastar no salão. Você vai lá no salão, você expõe a sua vida, né? E ainda corre o risco de ficar falada no seu bairro, onde você, né, foi, e não resolveu, entendeu? Não vai resolver, você vai chegar em casa com a unha feita, é importante, cabelo feito é importante, mas o seu problema vai estar lá. E vai se prolongando. Então, gente, hoje em dia, procure terapia. Procure se entender, a ter um controle das suas emoções, entender o porquê que você age daquele jeito, porque às vezes a gente fala coisas e age, nossa, por que eu falei isso? Mas porque é no automático, é no inconsciente, né? Porque ali está guardado, né? A vida é um ponto de vista, de acordo com o que você viu, ouviu ou vivenciou, ou você entendeu. Porque às vezes a gente pega, entende quando a gente é criança uma palavra ou os acontecimentos, a gente entende de uma maneira que não foi aquilo que a pessoa quis passar, mas é como eu entendi, como eu recebi e como eu guardei, né? Então é importante a terapia para isso. Não, você não precisa, a terapia vem antes de ficar louco, de sofrer, né? Você não precisa chegar nesse ponto de ficar na depressão, de ficar deitado numa cama para procurar. Você tem que procurar antes. Exatamente, exatamente. São ferramentas, são técnicas, né? É o receber esse acolhimento, né? Saber que você vai poder contar a sua história, contar a sua dor, e a pessoa que vai te escutar, ela vai te acolher, né? No ambiente terapêutico, você não será julgado. Entende? Porque já basta você se culpando porque você fracassou, porque você errou, já basta. Ali você será acolhido, né? Aquele acolhimento que faltou do seu pai, da sua mãe, às vezes que faltou do seu companheiro que não te entende, ou da sua companheira que não te entende, né? Na terapia você vai conseguir receber esse acolhimento, colocar luz nessa dor, sarar essas feridas, ressignificar esses traumas, e você vai conseguir administrar a sua vida hoje,
não mais sendo guiado pelos seus traumas. Vanessa, estou adorando essa conversa, mas o nosso tempo voa. E não tem problema se você entrar com uma terapia e não se identificar, não gostou, troque, não desista, né? Não desista antes que dê certo. A gente pode trocar e hoje está aí, graças a Deus, né, um exército de terapeuta, psicólogo, psicanalistas para cuidar da gente, né? Para que a gente seja um ser humano mais bem entendido, sofrer menos, né? E aprender a passar por cada fase da nossa vida. É importante, né? Tem uma jornada, né? Aí as pessoas chegam, às vezes, para mim, tem clientes, quanto tempo eu preciso fazer terapia para ficar boa? Gente, quantos anos você tem? Se você tem 40, 50 anos, olha quantos anos você demorou para chegar até aqui, cheia de dores, de problemas. Como que você vai querer em 40 dias, né? Ou 2 meses, resolver toda uma vida, uma história? É uma jornada, né? De autoconhecimento. Exatamente. Só para finalizar, Vanessa, eu queria contar rapidinho assim, uma outra situação que acontece com a gente não entende que isso também é um motivo para a gente buscar ajuda. Esses dias atrás, vai fazer uns 3 meses, vamos dizer assim, né? Eu estava na minha rotina normal, precisei ir no mercado, saí, estava chovendo, frio, fui no mercado e voltei. A tarde foi uma tarde pesada, difícil, uma angústia, um mal-estar, uma falta de energia, uma coisa sem pé nem cabeça, porque eu estava sozinha em casa, estava tudo bem, não tinha discutido com ninguém, não tinha tido uma contrariedade em nada, mas eu sentia uma falta de energia, uma tristeza, uma vontade de fazer nzer Aí eu parei e pensei, falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu amanheci super energética, falei, aproveitar que as crianças não estão em casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, coloquei um monte de coisas para fazer, aproveitar o dia. E aí, no metade do dia, começa essa falta de energia e o que é isso? O que é isso? Eu comecei a parar, falei, não, então tá bom. Até 10 horas eu estava bem, 11 horas, meio-dia, aí eu fui no mercado. Aí eu falei, depois que eu voltei do mercado, eu já voltei e morei com o show. Então, aí eu comecei a analisar por quê, né? E eu me lembro que quando eu saí da minha casa, eu peguei uma rua assim, não tinha ninguém, né? Tava chovendo. Quando tá chovendo, o tempo fica escuro, né? Então tava escuro, tava frio, tava chovendo. E aquilo me passou assim uma sensação, sabe quando você sente assim um arrepio, como se aquilo te lembrasse alguma coisa? Mas aí eu tava com foco que eu ia comprar no mercado para não esquecer, passou. Tive aquela sensação ruim e passou. E aí quando eu voltei para casa, eu já não estava bem. Né? E aí depois, me analisando, e eu falo para você, eu consigo fazer isso porque eu já aprendi a identificar que algumas coisas em mim, né, algumas coisas disparam alguns gatilhos em mim. Né? Então eu já avaliei bastante a minha história e ainda tem muito que avaliar, mas eu consegui naquele momento identificar qual foi a origem daquele. Então, olha, outra vez, os nossos traumas guiando as nossas vidas. Se eu não soubesse por que eu estava me sentindo daquela forma, eu teria tido 1 semana ou 2 semanas ruins. Por quê? Aquela sensação, aquela temperatura, aquele tempo nublado e a chuva me remeteram a um trauma que eu sofri quando eu tinha 16 anos. Que eu fui sequestrada na porta da minha casa, levei um tiro. Então, aquilo me traumatizou, gerou lá uma memória guardada no meu inconsciente de sensações, né? Então, frio, o barulho da chuva, entende? Tudo isso passa uma mensagem que fica guardada. Não é só a história que você viu com os seus olhos, mas aquilo que você ouviu, aquilo que você sentiu na sua pele. Então, depois eu me analisando, isso já no final da tarde, quase noite, eu falei, calma, Kézia, respira e deixa isso embora, porque isso daí é só o seu trauma gritando dentro de você. Que foi aquela mesma tristeza que eu senti, né, depois que eu consegui voltar para minha casa, né, que eu já tinha passado no médico, voltei para minha casa, já estava recuperada, que foi aquela sensação de desproteção, entende? De vulnerabilidade por aquela circunstância que eu havia passado. Então, quando você vai para o centro terapêutico, você identifica quais são os gatilhos e o que esses gatilhos disparam em você. Então, aquela sensação que eu tive me tirou energia,
me tirou o foco, porque eu já estava com foco para planejar meu dia, coisas importantes para fazer, prazos para entregar e tal, mas aquela sensação que eu tive recordou, disparou aqueles gatilhos, né, de dor e sofrimento, de desproteção, né, de vulnerabilidade, e aí eu entristeci hoje, porque o nosso cérebro ele não sabe o que é presente, o que é passado, o que é futuro. Disparou um gatilho, ele sente hoje como se estivesse acontecendo outra vez, entende? Então aí vem eu, a minha mente consciente, que sabe, né, que isso é um gatilho que foi disparado, aí eu venho aqui no meu comando e falo, isso não é real, isso é um trauma, né? Acalma o seu coração, você está segura. Hoje você mora aqui, hoje não está acontecendo nada de ruim, você está protegida, você é uma mulher madura. Calma, criança, calma, adolescente. Olha que legal, né? Eu também faço terapia, né? Além de conseguir me analisar, às vezes eu vou para minha terapia já chegando, ó, aconteceu isso, mas eu acho que é por causa disso, porque eu fiz uma análise. Mas eu acho importante também a gente ser cuidada, né? E porque é uma jornada, né? Nunca acaba, né? A gente sempre vai, o nosso cérebro, como ele não entende o que é passado, presente e futuro, ele vai sempre, os gatilhos, vai sempre lembrar alguma coisa. E você tem que estar esperando. Por que eu falei isso? Por que eu agi assim? Mas eu não queria ter falado isso, mas por que eu fiz? Né? Por que eu estou me sentindo assim? Então, é sempre as questões e os porquês. Então, é importante, né, além da gente ser analista, né, psicanalista, a gente se analisa e também tem alguém para cuidar da gente. Eu amo ser cuidada. Exatamente, exatamente. Vanessa, olha, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Adorei conversar com você. Muito obrigada de coração, tá bom? Para todos vocês que estão aí com a gente, muito obrigada. Jéssica, Dri, Francilene, Ana, Vanessa, Rafaela, Rita. Um beijo para vocês. Vou deixar você se despedir, Vanessa. Obrigada, foi um prazer, né, esse bate-papo, para sair um pouco do medo, né, do preconceito, religiosidade, que às vezes as pessoas falam, eu já sou crente, eu já sou cristão, eu não preciso de terapia, né, porque, ouviu falar lá, quem é crente, essas coisas, eu penso as frescuras de problema emocional porque é crente. Não, gente, né, a gente tem que cuidar dos 3 pilares da vida, né, que é a terapia, que é a sua religião, a sua alma, né? Cuidar da sua alma, alimentar seu corpo, né? A gente tem que, a gente não é só de uma coisa só, a gente é os pilares da vida, né? A gente é um conjunto de coisas que tem que ser trabalhadas diariamente, né? Só te agradecer, né? Por esse momento maravilhoso e que as pessoas levar mais informação, né? Para que procure terapia, que seja com a gente, melhor ainda, mas que seja com outro profissional. E hoje tem aí projetos sociais, né, que os valores cabem no seu bolso. Procure se tratar, procure entrar nessa jornada de autoconhecimento que vale a pena, né? A gente evita aí vários sofrimentos. Vamos ver uma vida mais leve, mais feliz, ter uma jornada feliz. Obrigada pela live, obrigada por todo mundo que entrou aí. Um beijo. Obrigada. Gostaria também de dizer que já estou aí no caminho da especialização em transtornos de personalidade, sexualidade, né? Como eu mencionei no comecinho da live, também sou especialista em primeiros auxílios psicológicos em eventos traumáticos, né? Após 72 horas iniciais após o trauma. Também estou terminando essa especialização. E é igual a Vanessa falou, estamos à disposição, né? O atendimento terapêutico, a gente tem os nossos horários, a gente tem os nossos valores, porém a gente também tem valores sociais para as pessoas que têm menos poder aquisitivo, mas que também precisam de ajuda terapêutica, tá? Então, tanto a mim quanto a Vanessa, vocês podem chamar no direct, entrar em contato com a gente, que a gente pode e vai abençoar a sua vida, tá bom? Porque a gente deseja mesmo a sua vida. Um beijo para vocês e até a próxima live.